E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Então, hoje, mais uma aula de artes. Então, hoje o tema vai ser tipos de teatro. A gente vai falar sobre teatro de sombra e teatro infantil, tá certo? Então, sem mais demora, vamos para a aula. Deixa eu ajeitar aqui. Então, gente, é o seguinte, ó, teatro... Deixa eu ver se tá o certo, tá? Não. Teatro, tipos de teatro, né? Nós vamos ter alguns tipos. Na última aula eu falei já sobre alguns tipos de teatro. E hoje nós vamos falar sobre teatro de sombras e teatro infantil, certo? Primeiro, vamos falar sobre um pouco o que é teatro de sombras. Teatro de sombras, até pelo nome a gente já pode definir um pouco, né? Que se usa somente a sombra para contar a história, para fazer a dramatização ali, certo? Então, ele surgiu na China, é originário da China, e contam histórias através das sombras, certo? E como assim? Você pode notar como contar a história através da sombra, né? Eles utilizam uma fonte de luz e algum pano, alguma coisa que reflete ou que deixa passar essa luz, só não deixa passar exatamente a sombra, certo? A gente pode ver isso aí tanto em questão de pessoas fazendo a dramatização ali, como também bonecos, formas, algumas coisas, certo? E é bom lembrar o seguinte, ó, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu mudar aqui. Dar um exemplo. Se tem uma luz aqui, um foco de luz aqui, aí aqui tem um pano. Se eu botar qualquer coisa aqui, não fica sombra aqui nesse pano, aí a pessoa que está vendo do outro lado vai ver essa sombra, certo? Então é bem legal, véio, bem interessante. Eu vou passar um exemplo agora para vocês sobre como é utilizada essa sombra. Certo? Tem um pedacinho aqui de um trecho do vídeo no YouTube. Vou passar para vocês. Deixa eu carregar aqui, ó, botar um pouquinho. Pronto, vocês podem observar aí, tudo isso é pessoas e utilizando sombra. Eles utilizam a fonte de luz, certo? Essa fonte eles, ó, mudam a cor um pouco. A distância também é importante. Quanto mais perto da fonte de luz, mais maior essa sombra é projetada, né? Quanto mais longe, menor, certo? Então vocês podem ver que eles utilizam bastante isso, eles começam a dar formas mesmo a essas sombras. É bem legal mesmo, hein? Deixa eu ver se tá passando aqui, tá. Sim, eu tirei o som mesmo, viu, galera? Eu tirei o som. Não tá sem som não, eu só tirei do vídeo, tá certo? Isso aqui foi no show. Tá vendo? Eles conseguem, ó, utilizar carro e tudo. Os caras são da hora, tá certo? Imagens também estáticas dá para utilizar, tipo esse coração. Você deve ter um papel com um coração desenhado, aí só vai aproximando da fonte de luz. Quanto mais perto, maior, né? Quanto mais longe, não, é isso mesmo. Quanto mais perto, menor, quanto mais longe, menor, quanto mais perto, maior, certo? Pronto, vou deixar parado aqui. Deixa eu parar, bora o computador. Pronto. Voltamos para cá. Quando abrir, bora computadorzinho. Minha gente, o computador tá meio sofrido ultimamente, viu? Aí, então essas são as fontes, é o teatro de sombra. Então, uma arte utilizada aí, iniciou-se na China, e eles contam história através de sombras, certo? Então, e aí é interessante que eles podem dar forma, eles podem colocar objetos em cenas, mesmo que não tenha, né? Se eles fizerem um decalque ali com papel, uma imagem igual foi do carro, né? Então, pega ali um decalque do papel, as pessoas, claro, bem sincronizadas, né? Aí o carro fica mais perto da fonte, a pessoa já fica um pouco mais longe. E tá ali, dá pra fazer tranquilo, velho. É um negócio da hora. Eu acho um dos teatros mais bonitos, aliás. Depois,
certo? Vocês já pegaram uma noção aí do que é teatro de, de sombras. Nós vamos agora para o teatro infantil. Teatro infantil, ele tem como característica principal esse daqui, ser colorido e para crianças, né? Se é infantil, a gente já pode pensar que é para criança. E ele tem que ser bem colorido. Por quê? Porque ser colorido chama a atenção da galera. As crianças ficam mais prestando atenção, certo? Em roupas, o cenário. Quanto mais colorido for, mais atenção chama para essa garotada. E o interessante também é que esse teatro, ele conta contam histórias, uma história, né? Eles contam uma história. Muitas vezes essas histórias são fábulas. Que fábulas é o quê? São contos que no final tem como se fosse uma moral da história, um ensinamento. Então, ali, além deles contar a história para as crianças, eles também passam uma mensagem, certo? Então, uma das características é essa, sempre buscam ter uma moral da história que vai ensinar algo às crianças. Então eles aproveitam toda aquela atenção das crianças, todas aquelas o colorido do cenário, das roupas, até da fala, o humor através da sua peça teatral para passar uma imagem, para passar uma moral da história, um ensinamento, certo? Respeite pai e mãe, não roube, não brigue, não xingue, seja educado, enfim, essas coisinhas, né, que a gente já aprendeu também ao longo dos anos, certo? Pronto, vou passar também aqui um exemplo para vocês sobre o teatro infantil. Esse tá com som. Se ele rodar com som. A nossa presidenta. Mas isso não dá certo. Quem deixou? E desde quando alguém tem que deixar? Ah, gente, ela é a bruxa. A gente obedece se não quiser virar sapo ou estátua de pedra sabão. Eu concordo. Galera, parece que o computador não quer rodar, não. Eu concordo com o Pinóquio. Isso não dá certo. Eu concordo com o Pet. Isso tá certo? Certo, galera? Então, pronto, voltou. Então, pessoal, é isso. Nossa aulinha hoje. Os dois tipos de teatro. Teatro de sombra e teatro infantil. Certo? Vou deixar as perguntas no comentário fixado. E vocês respondem. Quem for aluno meu, responde lá no Google Sala de Aula. Todo aquele processo, tá bom? E lembrando, parece que vocês conseguiram aí bater uma meta de comentários, não foi? Legal, legal, gostei. Certo? Então, quem puder aí, comenta também esse vídeo, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreve também, porque aí já não perde nada. Mesmo que for aluno meu, é importante que vocês se inscrevam para estar sempre atualizado aqui. Como eu disse, nem sempre é aula, mas a gente tem uns conteúdos extra que também é legal, tá certo? Essa semana eu fiquei um pouco fora, mas estou voltando para alguns conteúdos extras desse canal, tá certo? E é isso, pessoal. Valeu. Comenta aí qualquer coisa, nem que seja um foguinho, duas mãos, bate palma, faz alguma coisa nos comentários, tá certo? Então é isso, pessoal. Valeu, fui. Até a próxima aula. Fui.